Eu estava aguardando a visita de um obreiro que falou que viria hoje aqui, e eu propus no meu coração que estaria passando para ele ministrar a palavra, mas ele não pôde vir, né? E aí eu pensei comigo, eu acho que eu consigo trazer uma palavra de Deus para a igreja. E eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 21. Quero convidar dois presbíteros aí que vêm aqui para o púlpito para ficar perto de mim. Eu quero me sentir bem confortável com vocês dois aqui, o Alain e o Mário. Vem aqui vocês dois, por gentileza. Isso. Fique aqui no lugarzinho que Jesus consagrou vocês para estar. Muito bem. E aí o pastor da igreja fica mais animado. Podeis assentar, Deus abençoe, viu? Os irmãos podem ficar assentados. Livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu. E ela foi andando, errante no deserto de Berseba. Consumido a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi e se assentou em frente, e afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu, morreu o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. Amém? Uma das histórias muito pouco pregada na Bíblia é a história da egípcia Agar, uma serviçal que com certeza Sara adquiriu com a passagem de Abraão pelo Egito. Lá a Bíblia diz que Abraão ganhou muitos presentes de Faraó, e Abraão se tornou um homem grande, mais poderoso do que ela era, com a sua passagem pelo Egito. E com certeza dali, quando ele saiu, ele trouxe essa egípcia chamada Agar, a qual servia a Sara. Não sabe se ele ganhou essa moça de presente, porque eram doadas naquela época moças de família pobre para servirem famílias ricas, doadas pelos próprios pais, ou se Abraão a adquiriu por dinheiro, porque também se vendia. Famílias pobres daquela época vendiam suas filhas, seus filhos, para servirem como escravos a famílias ricas. Certo é que nas peregrinações de Abraão, ele adquiriu essa moça chamada Agar. Abraão, os irmãos sabem, eu já preguei muito aqui, que ele vivia sobre a égide de uma grande promessa, que a sua linhagem, os seus descendentes, se tornaria uma grande e poderosa nação. Mas havia um problema muito sério, é que Sara era estéril, impossibilitada de dar à luz a filhos. E também já estava avançada em idade, quando Deus chama Abraão de Harã, aonde eles estavam morando, para sair e peregrinar e fazer aquilo que Deus havia lhe ordenado. Havia se passado 15 anos,
ou aliás, havia se passado 15 anos. E a promessa que Deus havia feito a Abraão não havia ainda sido realizada. Até o dia de ontem, eu costumava pregar sobre Sara, falando da sua precipitação. Apenas falando desse fato, ela precipitou-se, com certeza sim. Trouxe algo grave, não só para a nação de Israel, mas para o mundo todo, que se não fosse o que Sara fez, não existiria os palestinos, o mundo árabe que existe hoje, não existiria. Não existiria esses extremistas que aterrorizam o mundo. E tudo isso a partir da atitude que Sara tomou. Mas conversando com a Edna, eu acho que foi ontem ou anteontem, à noite, ela falando umas coisas e eu apenas ouvindo, ela disse algo que a minha mente foi mais profundo nessa questão de Sara. Porque eu consegui perceber que a precipitação, que o erro de Sara, foi cometido por desespero. Foi isso que a Edna despertou em mim ontem à noite. Que a pessoa desesperada também erra. E foi o que aconteceu com Sara. Porque Sara, ela era uma mulher imperfeita. E sabia da promessa que Deus havia feito para o seu esposo. E também sabia que essa promessa ainda não tinha se cumprido por causa dela. E ela começou a sentir-se um estorvo na vida de Abraão. Começou a perceber que Abraão estava triste. E a tristeza de Abraão é porque não cumpria a promessa de Deus. E ela sentia-se culpada de Abraão estar vivendo aquela situação. E por quantas vezes Sara não disse: se ele não tivesse se casado comigo, tivesse casado com uma outra moça perfeita, agora ele estaria feliz, a casa cheia de filhos, e ele vendo as promessas de Deus cumprir na sua vida. Agora ele tem 90 anos, eu tenho 65. Ou aliás, 80 anos, era 10 anos mais velho, eu estou com a cabeça aqui voada. Ele agora tem 90, eu tenho 80. Se lá atrás, com 65 anos, já estava difícil eu ter filhos, agora aos 80, muito mais ainda. No desespero de querer ver a felicidade do seu marido e não a sua felicidade, de querer dar uma força, sentindo-se culpada pelo que Abraão vivia, a Sara, em um ato de loucura, pega a sua criada e dá como mulher para Abraão. E disse: deita-se com a minha criada e suscita filhos dela para mim. Isso não era comum naquela época. As mulheres darem suas criadas aos seus maridos, para que através das suas criadas elas fossem mãe. É como se fosse uma barriga de aluguel. E Sara fez esse ato. E Abraão ouviu a voz de Sara. E então Agar tem um filho e chama-lhe o nome de Ismael. Meus queridos irmãos, até aí tudo bem, até aí tudo certo. Mas o Deus que nos chama, o Deus que nos promete, o Deus que nos faz promessa,
não precisa de jeitinho para cumprir aquilo que Ele prometeu na nossa vida. Deus não precisa do nosso esforço, das nossas formas, das nossas técnicas, para poder realizar algo na nossa vida. Deus vai cumprir na sua vida o que Ele prometeu. Seja tempo, seja tarde, como às vezes você pensa, mas fica sossegado e descansa no Senhor, porque Deus está olhando para a sua vida, e daqui a pouco o milagre vai acontecer na sua casa. Deus vai realizar aquilo que Ele prometeu na sua vida. E Abraão deita-se com essa jovem, chamada Agar, nasce o filho, e chama-lhe o nome Ismael. 10 anos depois, Sara fica grávida. Deus cumpre a promessa feita a Abraão. 90 anos de idade, e Sara agora vai dar à luz ao filho da promessa. Ela ganha, mas Agar fica em casa com seu filho. E ele agora é colocado como segundo plano. A Bíblia diz, irmãos, que os meninos contendiam, brigavam, porque era coisa de irmão. Irmão briga, irmão discute. Não é verdade? Sim ou não? Nós éramos 6 irmãos, e o pau quebrava sempre, e terminava todo mundo de joelho, abraçando um outro e beijando e apanhando de cinto. Meu pai botava a gente para se abraçar e se beijar, e a gente tinha que se beijar. E fazia as pazes e ficava tudo bem. Menino brigava. Mas Sara começou a ter raiva daquela criança da egípcia, porque os dois brigavam. E o pequeno, com certeza, Isaac, apanhava, porque era mais velho 10 anos do que o irmão mais novo. Quando Isaac estava com 8 anos, Ismael já tinha 18, então o cascudo comia mesmo. E então ela chega para Abraão e diz: olha, o filho dessa escrava não vai herdar com o meu filho. Pega essa escrava, pega o filho dela e expulsa eles aqui de casa. Eu não quero essa mulher e esse filho dentro da minha casa. E aqui eu achei Sara muito injusta, porque tudo aquilo era culpa dela. Foi ela que provocou aquela situação. E agora ela quer expulsar o menino e a mulher de dentro de casa. E ela chamou Abraão e disse isso a Abraão. E a Bíblia diz que isso ficou mal aos olhos de Abraão. Mas o Senhor apareceu de noite e disse: não temas ouvir a voz de tua mulher Sara. Faz conforme ela está dizendo. E aí, quando foi de madrugada, Agar estava lá na sua tenda com seu filho. Abraão chega por volta de 4 a 5 horas da manhã, com um odre de água de 3,5 litros, com um pedaço de pão, com a mochila de Agar enrolada num pano, e diz para ela: pega teu filho, pega esse odre de água, pega também aqui esse pedaço de pão e vai embora para a tua terra. Irmãos, de Berseba para o Egito era mais ou menos de 350 a 400 quilômetros de deserto. Abraão não deu um camelo para aquela menina. Abraão não deu um cavalo. Por que Abraão não pegou aquela mulher, colocou ela em cima de uma de uma cavalgadura e levou aquela mulher para a sua terra? Mas ele pega aquela mulher, pega o seu filho, dá um pouco de água, um pedaço de pão e despede pelo deserto. E a Bíblia diz que Agar pega aquilo que Abraão lhe entregou e sai errante
pelo caminho, sem saber para onde ia, sem direção, sem rumo, sem esperança, triste, amargurada, porque não foi lhe dado opção, não foi lhe dado direito de escolha. Ela não tinha culpa do que havia acontecido na casa de Abraão. Era vítima de uma mulher desesperada, Sara. E se ela estivesse sozinha, era fácil. Mas ela estava levando um filho adolescente. E sabia que ainda que ela estivesse de camelo ou de cavalo, para atravessar aquele deserto, aquela pouca água e aquele pouco pão, jamais daria para ela continuar a sua viagem. E Agar entra naquele deserto, levando consigo a certeza de que o seu fim verdadeiramente havia chegado. E ela caminha, e acaba-se a água, e acaba-se o pão. O menino começa a pedir água, não tem água para dar. E deserto, na nossa vida, é inevitável. Adversidades, problemas e lutas na nossa vida é inevitáveis. Hoje você está bem, está trabalhando, tem pão na mesa, está sadio, tem amigos, está feliz. Mas amanhã tudo pode mudar. E a nossa vida muda da noite para o dia. Tudo na vida é um processo contínuo, em que infelizmente não estamos preparados para enfrentá-los. Aleluia. Agar estava bem, agora era mãe do filho do patriarca Abraão. Era o herdeiro daquele homem, respeitado por onde passava. De certa forma, Agar era vista pelas pessoas em sua volta como uma mulher privilegiada. Mas da noite para o dia, ela se pega com a sensação de que perdeu tudo. Que o que sobrou para ela foi um odre de água, foi um pedaço de pão e uma sacola de roupa. A gente às vezes se encontra nessa situação. E uma coisa que eu escrevi e que pesa nas nossas vidas é que deserto na vida da gente não é fácil. Quem aqui já passou por um deserto? A primeira coisa que você encontra no deserto é o calor causticante que queima. Aqui em Goiás, agora esses dias, não sei se os irmãos perceberam, mas está fazendo um calor de arrebentar. E olha, eu moro em Goiás tem 32 anos. E eu não me lembro de um calor semelhante a esse que a gente está passando aqui. 40 graus, com sensação térmica de 42, com sensação térmica de 43. Deserto, 50 graus, sensação térmica de 68. Sol causticante fala de aflição, de dor, de angústia. Quando Deus permite o deserto em nossa vida, a dor também virá.
a aflição também virá. O desespero também virá. E deserto, irmão, não tem amigos. Deserto não tem ombro. No deserto ninguém nos vê. No deserto, aquele que nos abraça desaparece. Aleluia. E eu sei que muitas das vezes Deus permite essas situações acontecerem na nossa vida. E tal como Agar no deserto, a gente pergunta por quê? O que eu fiz para merecer? Por que eu estou passando por esse vale? A enfermidade chega, o remédio não resolve, os médicos não acham o problema. A gente perde o que ama. Aquilo que é precioso se vai. E a gente se encontra perdido, igual a Agar. A gente não acha a direção. A gente não vê o norte. A gente não acha a saída. Mas no deserto, Deus está te acompanhando. E os olhos de Deus te vê. Põe mais retorno aqui. Eu estou forçando muito aqui para falar. Porque eu não estou me ouvindo. No deserto, a mão de Deus nos acompanha. Abraão abandonou Agar. Sara expulsou de casa. Mas entra Agar no deserto e a mão de Deus entra junto com Agar. Porque Deus, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Não importa aquilo que nós estamos vivendo ou passando. Aleluia! Deserto é lugar de solidão. Até Jesus enfrentou o deserto. No deserto, quando você entra no deserto, diz a lei da natureza, que os abutres, os urubus, as aves de rapina, elas começam a voar por cima da cabeça de quem entra no deserto, como que diz assim, ele vai cair, quando cair eu destruo tudo. Além de você entrar no deserto e não ter ninguém, quem está por cima ou quem está por fora, está desejoso de te ver tombar. Está contando as horas para você cair. Aleluia! No deserto não tem sombra. Porque deserto não tem árvore. Sombra fala de consolo. Quantas vezes que no mais pior das nossas angústias, que na pior das aflições, não aparece ninguém para te trazer uma palavra. Tem gente que se revolta. Tem gente que se amargura. Desiste da fé. Desiste de Jesus. Desiste da igreja. Mas o Senhor está dizendo, o deserto é inevitável, mas é necessário para a tua vida. Porque no deserto eu vou te revelar quem sou eu. Uramanda, calabasuri, andarai. No deserto, Deus vai te mostrar quem é Ele. Aleluia! No deserto não tem sombra, não tem consolo. E às vezes enfrentamos o deserto quando tem milhares de pessoas em nossas voltas, mas parece que elas não veem o nosso sofrimento. Aleluia!
Eu quero te dizer nessa noite, com convicção de Deus nesse lugar, que Deus está contigo nesse deserto. E o tema do culto essa noite já foi dito por Érica. Deus está conosco e Ele é a nossa suficiência. E cai chui dela manda cola cheia. No deserto não tem água. Significa escassez de vida. Tem luta que a gente pensa que vai morrer. Tem luta que a dor que a gente sente é como se fosse a sensação da morte. A gente sente as forças se esvaindo. A gente sente que o nosso limite chega. Oh, irmãos, eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei o que é deserto. Quando a irmã falou aqui, que Deus falou com ela, que era para orar por mim. Agora à tarde, umas 3 e pouco da tarde, eu me deitei para descansar um minuto, para ver se o corpo se restabelecia. E eu dormi por uns 40 minutos, acho que não foi 1 hora. De repente eu acordei desesperado, o coração acelerado, a ansiedade lá em cima. Eu senti o gosto da morte. E eu saí do quarto, fui para a sala, sentei na poltrona, liguei o ventilador e fiquei orando para Deus me dar vitória. Porque eu senti o gosto da morte na minha alma. No deserto as nossas esperanças vão embora. Enquanto Agar tinha água e o filho tinha o que beber, ela sentiu forças. Ela foi rompendo. Mas quando acabou a água, e que ela via que tinha deserto para trás, deserto para frente, deserto dos lados, e não tinha um sinal de vida, muito sol, poucas árvores. E ela vê o filho chorando e pedindo água. E não tem. Ela também entra em desespero. Ela acha uma árvore, coloca o menino debaixo, sai um tiro de arco, que eu não, se não falha a memória, por volta de 150 a 180 metros, bem para longe, e diz no seu ânimo: eu não quero ver meu filho morrer. Eu não pedi para ele nascer. Ele é consequência do desespero e da precipitação de Sara. A culpa não é minha. Eu não quero ver meu filho morrer. E ela sai essa distância e deixa o menino chorando. E ela vai chorar também. Porque há momentos no deserto que a gente desiste de tudo, sim ou não? Há momentos no deserto que a gente vê que tudo que a gente conquistou vai indo embora, vai indo embora. E você vê que parece que tudo que você construiu vai se esvaindo, que a sua casa fica de ponta cabeça, que a sua fé, que às vezes era tão grande, parece que nem existe mais, que a única coisa que você consegue fazer no momento da pior aflição é se render à luta. As forças de lutar se acabam. E enquanto ela de longe chorava,
e esperava seu filho dar os últimos suspiros, acontece o maior dos milagres. Porque quando as tuas forças se acabam, que os teus pés não conseguem mais andar, o teu Deus aparece do nada, te coloca no colo e diz: o teu fim não vai ser aqui, eu estou presente. A mão de Deus está estendida aqui essa noite para te dizer que não terminou a tua vida. Levante a mão e adore ao Senhor. O teu Deus está no deserto. Ei, calamandarabasheia, te consola aqui essa noite, te alegra na presença de Deus, porque essa luta vai passar. E quando H pensou que era o fim, quando H pensou que não tinha mais saída, uma voz bradou no deserto: H, por que choras? Quando Deus chega, as forças se renovam, o coração se alegra, as portas se abrem, o consolo chega. Uriaga, Suidicai, Mahai. Eu ouvi a voz do menino H. Se levanta, H, porque teu filho não vai morrer. Eu farei dele uma grande nação. O choro de uma mãe move o coração de Deus e muda o destino da nossa família. E diz a Bíblia que H levantou os olhos e viu uma fonte de água. Aprenda essa verdade aqui. Abraão só pode te dar o que é limitado. O homem só pode te dar aquilo que acaba. Devoção acaba, gratidão acaba, amizade acaba. Sim ou não? Mas Deus te dá o que é eterno. Abraão só deu 3 litros de água. Deus deu para pagar uma fonte jorrante no deserto. Deus prepara fonte no deserto. Deus prepara mesa no deserto. Deus prepara pão no deserto. E Deus está providenciando para a tua vida aqui essa noite. Aleluia! Eu quero te chamar a ficar de pé nesse instante.
quero dizer para você que vai passar, que a vitória vai chegar, que você suporte um pouco mais, aguenta um pouquinho mais essa prova, aguenta um pouquinho mais essa luta, aguenta um pouquinho mais essa dificuldade. Não desiste, não desiste, não desiste. O teu Deus está contigo. Ele brada dos altos céus aqui e Ele diz: tem socorro para a tua vida, tem fonte de água para a tua vida. Eu sou o Deus que te consola, eu sou o Deus que te sustenta, eu sou o Deus que te renova, eu sou o Deus que abre portas. Levante a mão e adore ao Senhor essa noite, porque tem socorro de Deus para a tua vida, tem socorro de Deus para a tua vida, tem socorro de Deus para a tua vida aqui essa noite. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Calma. A enfermidade que os médicos não dão conta de curar com remédio, o teu Deus com a sua mão poderosa pode arrancar ela aqui essa noite. Calma. A tua casa que está desajustada e que você pensa que vai desviar todo mundo, Deus entra com providência aqui essa noite. Esse demônio vai cair por terra e Deus vai agir no teu lar, na tua casa, na tua família. Aleluia. Tira mande calabashuri andalamahaya. Toca aí, filho. Escudo. Se eu não conseguir aqui, quem vai me ajudar aqui? Em nome de Jesus. Qual que é o tom original? Ré maior. Põe aí. Aleluia. Não há ferrolhos. Canta conjunto, canta a igreja. Quem sabe o hino de cor? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova. Adore a Deus e me leva até o céu. Fogo e terremotos, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou.
força do teu pulmão. Não há ferro tua vida, tem socorro de Deus chegando para tua casa. Deus vai bradar dos céus para os que nele crê. Adore a Deus com a força da tua alma, adore a Deus, adore o Senhor, glorifique a Deus nessa noite, fale línguas estranhas.